Olá, queridíssimos estudantes! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso Observatório da Imprensa Internacional. E o título desta aula é este, ó, Integração Total. E eu não estou sozinho, olha só, vamos lá. Integração Total. Laboratório de Produção Jornalística. Observatório da Imprensa Internacional, esse aqui é essa aula, tá? Jornalismo e inclusão nos esportes, práticas de experimentação, criação e comunicação publicitária. Porque eu estou enfocando nisso hoje, porque eu não só estou citando os componentes, como hoje eu trouxe os professores deste componente. Está aqui comigo o professor Mauro Farias e o professor Jocélio. Gente. Tudo bem? É isso aí, olá, gente. Muito obrigado aí, professor, pelo convite. Que bom que a gente está falando aqui de forma integrada e a gente vai discorrer aqui um resumão, né, que foi esse semestre, né? A verdade é isso. É isso. Olha só, na verdade, eu trouxe o Jocélio e o Farias aqui, por quê? Porque a ideia é que a gente faça um grande debate, um enorme debate aqui, um grande debate de meia horinha, né, que é o tempo da nossa aula, trazendo os elementos de cada uma dessas aulas, de cada um desses componentes, para poder ajudar a compor o que é o nosso Observatório de Mídias, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, aliás, toda pergunta que eu fizer para um professor aqui, o outro pode responder, eu posso responder. A ideia é mostrar que a gente conversa pra caramba para trazer para você o melhor das aulas. Sim. É isso, né? Mas antes vamos lá organizar tudo direitinho, fazer o nosso burocrático. Na tela, eixo estruturante, processos criativos. Por quê? Porque você vai criar o seu observatório de mídias. O objetivo desta aula é entrevistar os professores dos demais componentes para auxiliar na preparação do projeto do Observatório de Mídias. É isso. Vou fugir do roteiro. Eu preparei um roteiro, vou até mostrar para vocês, mas vou perguntar para o professor Jocélio primeiramente. Professor Jocélio, e eu estendo essa pergunta para o professor Farias na sequência. Sim, senhor. Qual a informação mais importante? Porque a gente pensa assim, quando a gente vai passar uma informação, tem aquela sílaba tônica, que é aquilo que vai ficar no ouvido da pessoa, ela tem que levar para a vida. Né? Qual é a sílaba tônica do seu componente? Aquilo que, olha, eu ensinei muita coisa, eu participei das aulas, eu ensinei muita coisa para o meu estudante, mas ele tem que levar isso aqui. Olha, pro Mauro, eu acredito que seja a palavra aí comunicação, né? Porque a gente desenvolve a comunicação ali interpessoal em todos os sentidos, em todos os aspectos aí das linguagens artísticas. Quando a gente fala do processo criativo relacionado à publicidade, você está trabalhando ali a dramatização, você está trabalhando a postura, né? Está trabalhando a linguagem corporal, você está trabalhando a tecnologia. Então são formas diferentes da gente comunicar, entrar em contato com o nosso público, seja ele qual for esse público, se for realmente um público menor, um público maior, qual seria esse público-alvo, qual a persona. Então eu acho que a palavra seria aí a comunicação. Comunicação é bacana, né? Porque a gente tem aquela noção de que, da mesma maneira que eu me comunico com o professor Jocélio aqui, eu me comunico com o professor Mauro Farias aqui, são ambos professores, não trabalham no mesmo lugar, tal. Mas não, o comunicador inteligente, ele tem que perceber qual é o público, qual é a linguagem, qual é a forma, né? Entender a maneira como deve se estruturar a própria comunicação autocomunicativa, né? Professor Mauro Farias, então, além dessa, eu acho que isso se aplica também para a sua, né? Para o seu componente, sim. Né? Mas qual seria a sílaba tônica da sua aula? Você, olha, não, isso tem que ter. Olha, porque assim, não só como nem toda comida que a gente come fica no corpo, né? Vai embora um monte de coisa, mas a substância fica, a energia alguma coisa fica marcada, né? Tem que ficar. Eu acho que assim, o Laboratório de Produção Jornalística, ele foi interessante inclusive para mim, porque por mais que a gente tenha essa habilidade para falar sobre textos, né, e principalmente o texto jornalístico, eu acho que eu aprendi muito essa questão da amplitude. Principalmente. Então, eu acho que o estudante, ele ficou marcado para o estudante a entender, primeiro, como é que funciona todo esse processo, né, toda essa máquina aí de fazer informação, mas mais do que isso, eu acho que ficou muito marcado perceber a amplitude disso. Isso alcança o quê e alcança como, né? Então, o estudante, como ele começou a perceber que nem tudo que se fala na imprensa, e nem a imprensa, ela não trata de tudo também. E essa ausência, por exemplo, de parte importante, como ele mesmo, né? Como leitor. Então, quando a gente começou a trazer essa ideia, por exemplo, de representatividade, eu acho que ficou muito marcado. Nas minhas aulas eu tenho percebido muito isso, né? Na preparação, na hora de apresentar, como é importante verificar que nem tudo é representado no jornalismo e que isso precisa ser corrigido.
né? E que por isso que existem outras formas de se fazer jornalismo. Então, quando a gente fala de jornalismo hoje, eu acho que o estudante vai começar a perceber que não é só aquela mídia tradicional, que o jornalismo ele é muito amplo. Sim. Qual a responsabilidade do... Vou falar entre aspas aqui, porque a gente agora eu tenho muito mais responsabilidade no que eu falo agora, né? Do que antes. Mas qual a responsabilidade de um jornalista, entre aspas, amador na produção de conteúdo? Falar amador é aquele cara que produz notícia na internet, nas redes sociais, né? Porque eu aprendi nas suas aulas sobre jornalismo alternativo, jornalismo comunitário. Sim. Então, quando a gente fala de imprensa, a gente já pensa aqueles canais de TV grandiosos, né? Com satélites, agências internacionais. Mas qual a responsabilidade daquela pequena imprensa, minha, por exemplo, com o meu celular, produzindo uma informação. Olha, eu vi um carro que bateu. Eu vou lá, tiro uma foto e escrevo um texto. Qual é a minha responsabilidade? Então, eu acho que é difícil definir agora de forma clara para você qual é a responsabilidade. Eu acho que o que o estudante tem aprendido nessa aula, e ele também se encaixa nesse perfil que você falou, é que é preciso ter responsabilidade. Mas para se ter responsabilidade, precisa ter conhecimento também do que se faz, né? Então eu acho que essa é a questão da midiática, né, do jornalismo. Ele trouxe, primeiro abriu portas, como sempre faz, né? Abriu muita porta, então abriu muita possibilidade. Mas aí a partir disso a gente vai conseguindo entender agora quais são a complexibilidade disso, né? E perceber como isso alcança e como isso interfere na rotina das pessoas. Então, a partir de agora, a partir desses ensinamentos, dessas pesquisas que os estudantes começaram a fazer, eles começaram a perceber o nível de responsabilidade. Porque hoje, qualquer pessoa, como você falou, pode sair espalhando, publicando o que veio, o que quer, né? Na verdade. Em criação e comunicação publicitária, é interessante a gente associar essa responsabilidade ao momento de curadoria, né? Que é aquele momento onde o estudante ele vai escolher quais seriam as imagens que ele vai trabalhar, que ele vai desenvolver, seja com um meme, seja com um influencer que ele vai selecionar ali para desenvolver o processo de divulgação. Por quê? Porque quando a gente escolhe, né, a gente tem ali um signo, uma imagem sendo representada dentro do processo. E muitas vezes essa imagem ela está atrelada a todo um contexto, né? Eu posso, de repente, uma imagem ofender algum público, eu posso realmente criar uma situação que propõe uma mentira, né? Uma fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo de responsabilidade durante o desenvolvimento da nossa curadoria, ao escolher os meus signos, os arquétipos, as imagens que eu tenho que irão representar a minha marca dentro do mundo aí midiático. Quando a gente interessante, fala, né, o que ele falou. Eu só quero falar uma coisa em cima do que o... a voz hoje é com vocês, acho maravilhoso. O Josélio trouxe um papel maravilhoso. É uma parte muito interessante, porque isso é possível agora para os estudantes, porque é exatamente esse ponto que a gente pegou, né, durante as aulas. Porque você começou a aula falando sobre a questão midiática, e aí eu ouço o pessoal falando sobre... essa questão, que os estudantes eles estão à nossa frente nisso, né? Sim. Mas eles não têm eles não tinham talvez esse toque aí, essa percepção que a gente foi falando. Cuidado, porque quando você vai falar sobre algo, você precisa ter um pouco de domínio sobre isso, mesmo que não seja um domínio de especialista, mas pelo menos tomar um cuidado para ver se você já ampliou a sua visão para o todo, né? Para não sair falando, por exemplo, em picadinhos, que era isso que ele falou. Às vezes a gente pegou informação em picadinho, soltou, e aí você causou um problema que você não precisou, porque você não fez essa curadoria. Então, a palavra curadoria aí foi interessantíssima. Então, né? É porque é uma coisa que eu percebo agora, e por isso que eu já falei, acho que várias vezes aqui neste componente, que se tem eu vou puxar a sardinha aqui para o meu, que é o Observatório de Imprensa Internacional. Sim, vamos falar do Observatório, senão a aula isso. Não fala sobre então, ele. Mas não, é porque assim, eu falei assim, olha, vocês podem ter na escola uma visão de que, olha, a gente aprende um monte de coisa para não usar em lugar nenhum, olha. Sei lá, por que eu quero, sei lá, fórmula disso, fórmula daquilo, não vou falar o nome de fórmula para ninguém se sentir ofendido. Vou aprender isso, história de não sei do que, reino não sei do que lá na biologia. Cara, mas tem uma coisa que é importantíssima, este componente aqui, Observatório de Imprensa Internacional, porque ele fala justamente sobre isso. Porque como analisar e como lidar com a informação. Porque acontece, vocês dois trouxeram coisas importantíssimas, que é o quê? A gente pegar... ver uma notícia, ver uma propaganda, um anúncio publicitário, ver um discurso e saber analisá-lo. Porque, em tese, se você chegou até aqui na segunda série do ensino médio, você sabe ler e escrever. Mas saber ler e escrever
hoje, em 2022, representa outra coisa, significa outra coisa. É você perceber o preconceito no meme, que é construído de forma que a gente nem percebe. Então, quando eu percebo que às vezes a gente pode estar divulgando um produto, quando na verdade eu quero divulgar uma ideia, divulgando uma ideia preconceituosa, quando na verdade eu estou querendo divulgar liberdade, é totalmente... E aí eu pergunto para você, Jocélio, o Mauro Farias falou sobre representatividade. Eu percebi que as suas aulas, elas margearam isso. Teve algum momento que, no seu componente, a gente fala de representatividade? Sim, porque quando a gente fala sobre público-alvo, né, eu tenho que entender quais são as necessidades e o desejo daquele público. Então, quando eu penso nisso, a gente percebe que a sociedade ela é muito diversificada. Então, como é que eu vou atender a todos? Então, a gente parte do macro, né? Então, a população brasileira, a cultura brasileira, o que é que realmente circula, tem um poder de ressonância, de relevância dentro de todo o nosso nível aí nacional, a nível nacional. Com relação ao público alvo, a gente vai começando a fazer um recorte. Qual é esse público? Qual a idade desse público? O que ele pensa? O que ele deseja? E aí a gente vai criando a persona, que é aí a gente entra realmente na questão da representatividade. Porque nem toda mulher de 18 anos tem a mesma cor, tem as mesmas crenças, tem as mesmas filosofias, nem todo jovem de 15 anos, né, um rapaz, as mesmas questões, tem os mesmos ideais, tem a mesma trajetória, tem o mesmo... planejamento financeiro, está imerso dentro desse contexto social. Então a gente começa a elaborar qual é essa persona. E pensando nisso, a gente começa a escolher ações que possam contemplar não só um público, uma persona, mas todas. Então a gente faz um trabalho de inclusão dentro do poder que a gente tem dentro das redes sociais, da mídia, da social advertising, porque a gente traz o que realmente reflete o que a sociedade contemporânea tem e consome, né? Porque quando a gente faz uma análise, até no nosso componente propõe uma análise de propagandas lá da década de 60, de 50, aí passa pelos anos 80, 90, algumas propagandas elas nem podem ser mais vinculadas, né? Porque a nossa sociedade vai sendo construída e se modificando. Então a gente propõe isso, essa representatividade, para que a gente possa contemplar primeiro a contemporaneidade e também a todos que envolvem dentro do contexto da nossa sociedade. Pergunto mesmo para você, Farias. Você falou em representatividade, mas como é que a gente percebe, como é que lidam os interesses, ideologias e o desejo de fazer, de certa forma, justiça quando a gente traz representatividade? Como é que lida? É fácil esse caminho? Não é fácil. E assim, ouvindo o Jocélio, conforme ele vai falando, eu vou relembrando tudo do que a gente também tratou nas aulas. Tanto nas aulas dele, né, como ele falou sobre porque essa questão da criação publicitária, ela é maravilhosa, né, para falar. Eu achei super interessante falar no jornalismo e colocar isso, porque é um texto que realmente tem essa interferência também, né? Tem essa interferência de manipular, de criar tendências. Só te interromper, a ideia aqui não é eu falar, é vocês falarem mais, né? Tipo, eu tô dando o melhor lugar do mundo aqui, onde vocês falam bastante, eu só fico observando. Mas eu acho bacana que uma das coisas que eu comentei bastante aqui é a diferença entre... a confusão que o leitor faz quando está lendo um texto e ele acredita estar em contato com uma notícia, quando na verdade uma reportagem, quando está de fato em contato com uma publicidade. Exatamente. Quando está em contato com um texto, uma notícia, quando na verdade está em contato com um artigo de opinião. Essa confusão toda. E aí a gente percebe que aos interesses da representatividade, aos preconceitos, à história cultural construída ao longo de milênios, né, para poder chegar no que nós somos hoje e tentar lutar por justiça. Então, é fácil hoje. Qual é o caminho? Qual é o caminho para poder observar e ler com qualidade? É uma pergunta de professor de português, né? É uma pergunta capciosa, na verdade. Qual é o caminho para ler com qualidade? Porque aí a ideia, o observatório, a ideia é ler com qualidade. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre o texto jornalístico, a gente falou muito sobre o quê? Sobre o verificar quantas vozes surgem aí, né? Na criação do texto jornalístico. Então, até quando ele falou da década de 60, eu também trouxe para as minhas aulas propagandas da década de 60,
ferramenta, inclusive fazendo integração com o componente dele, né? Que uma delas até a gente não pôde passar aqui, teve uns problemas, mas a gente adaptou e colocou. E aí a gente mostrar que naquela época não se havia voz, né? Voz diversificada. A voz, ela era muito assim de imposição mesmo. Então, e aí, se você lembrar, né, que você é quase da minha idade, é um pouco mais velho, se você lembrar... Há controvérsias, mas tudo bem. Se você lembrar, na nossa época de infância, quando a gente via os comerciais, a gente, pelo menos eu, né, a gente não tinha essa criticidade, né? Sim. A gente simplesmente verificava se aquilo era engraçado, se era pertinente com o produto, sim, né, e avaliava por aí. Hoje já não, hoje já as vozes, elas insurgiram tanto que hoje a pessoa já consegue ver um comercial, já terminou de veicular, ela fala assim, ó, teve preconceito ali. Sim. Isso não é legal de passar. Então, eu acho que essa questão da representatividade, ela tá surgindo a partir disso, né? Então você percebe, são lutas diversas que vão acontecendo, são movimentos diversos na sociedade, que eu lembro que numa aula nós dois estávamos juntos, que a gente falou, até então a gente lia e aceitava, hoje a gente já lê, comenta e já produz uma próxima pauta, né? E aí já tem, acho que falei do tipo, que já tem um diálogo, já tem vocabulário, para tratar a respeito, né? Exatamente. Tem vocabulário. Então a imprensa hegemônica que sempre esteve desde essa época, sempre esteve tomando conta, né? A publicidade hegemônica que sempre esteve tomando conta dessa época, que era o quê? Liderada pelas pessoas que sempre estiveram no poder. E aí é uma discussão que cabe para uma outra aula, que a gente vai poder falar de toda essa questão social, né? Mas ela hoje já não se impõe, mesmo que as empresas que fazem a publicidade, mesmo que as empresas que fazem o jornal sejam talvez compostas pelas mesmas pessoas, os mesmos donos ainda, mas hoje ele já tem essa pressão, né? Então acho que a questão da representatividade, ela entra aí. E o jornal comunitário, que a gente vai poder falar mais pra frente se tiver tempo, sei, e o jornal comunitário e o alternativo, ele surge daí, dessa lacuna, né? De você ter outras vozes que são possíveis aparecer e acabam criando possibilidades de mudar um pouquinho esse status quo aí que a gente já estava acostumado. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Respondeu, na verdade, que o debate aqui é para polemizar, né? Polemizar. Eu vou usar uma palavra aqui que foi utilizada no componente do professor Josélio, né? Criação e comunicação publicitária. Tem a ver com eficiência, né? Eficiência, do marketing eficiente. Da mesma maneira como existe um marketing eficiente, existe também um jornalismo eficiente, né? Sim, sim. O que seria esse marketing eficiente que você tratou nas suas aulas? É quando consegue atingir o público? É quando defende uma ideia? É quando vende bastante? É quando atinge muita gente? Na verdade, não existe uma receita, né? Existe uma orientação que é a qual? Quanto mais propriedade você tiver dentro da área de conhecimento que você se propõe a desenvolver no seu processo criativo, melhor é um trabalho com consistência, e aí ele repercute no quê? Na relevância, na ressonância, né? E no alcance que você tem com relação ao social advertising, nas redes sociais e tudo mais. Eu penso que o meu aprendizado com relação a esse componente, acredito dos estudantes também, é que a gente começa a ter um pensamento realmente crítico, pautado realmente na ciência. Quando a gente fala, como vocês citaram, de leitura, a gente trabalha lá a leitura de imagem. Então, o que essa imagem representa? O que ela vai contar? Que história ela traz, né? E quando a gente realmente tem um processo de pesquisa dentro do mercado aí publicitário, você começa a identificar que essas ações, elas realmente representam o que aquela empresa se propõe a fazer. E não é uma propaganda enganosa. Ótimo. Né? Então, quando a gente realmente se apropria desse conteúdo, que eu vou realmente falar. Se eu vou falar, por exemplo, de representatividade, qual representatividade que eu vou trazer, como surgiu essa retórica, como é que eu vou desenvolver isso dentro da minha propaganda. Sim. Então eu tenho um processo de pesquisa, que é o que a gente desenvolve nos componentes, né? Sim. Dentro dos eixos estruturantes. Vocês, estudantes, passam por um processo de pesquisa para depois começar a desenvolver um processo de criação para começar a trabalhar o empreendedorismo. Então a gente realmente tem um caminho coeso para essas ações dentro da publicidade. Então eu acho que seria talvez a receita de sucesso. É a gente realmente se apropriar dessas temáticas. Olha, agora eu vou fazer um crossover de informação, porque a marketing eficiente foi tratado no seu componente. Sim. Eu vou trazer jornalismo eficiente para o seu componente. Como é que faz um jornalismo eficiente? Então, cara, é uma pergunta difícil para mim agora, porque eu não estava preparado para essa pergunta. Então. Eu sempre eu aprendi sobre eficiência recentemente, Sim. né?
Porque a gente... O crossover é para isso, estamos improvisando. Pode fazer sua pergunta simples, que eu estou tranquilo aqui. Não, ia falar sobre isso, é possível que um jornalismo alternativo alcance a eficiência, entre aspas, a eficiência de um canal de TV grande, de uma agência internacional? Então, eu pensei exatamente nisso, né? No alternativo, no comunitário. Isso. Porque a eficiência a gente sempre descreve que é aquele fazer muito com pouco, né? Alcançar o objetivo sem muito esforço. Então, quanto mais isso aí se encaixa, mais eficiente é, né? Exato. Isso é uma lei da física. Eu aprendi isso recentemente. A professora Viviane me passou isso. Então, quando a gente fala de jornalismo eficiente, a gente pode dizer o seguinte: o jornal comunitário, por exemplo, ele alcança essa eficiência quando ele traz... vai trazer uma apuração ou uma abordagem do que é necessário, do que é importante para a comunidade, para aquela comunidade saber, para poder motivar aí movimentações, manifestações e interações que gerem aí alguma coisa, frutos mais plausíveis para eles. Eu acho que aí é a eficiência, por exemplo, do que você ficar pensando que a mídia hegemônica, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque na minha aula eu falo muito sobre mídia hegemônica e mídia tradicional, e dá a impressão de que eu sou totalmente contrário e que eu odeio e que eu estou demonizando aqui, e na verdade não é. Cada um tem seu encaixe, tem seu posicionamento. A mídia hegemônica ela tem a sua importância, tanto que são documentos históricos, né, que a gente vive atrás toda vez que você vai pesquisar. O que você vai achar muito é mídia hegemônica. O que a gente está propondo aqui é que existe abordagens que são mais específicas, voltadas a públicos que até então não tinha tanto a representatividade e que a mídia hegemônica não dava conta e não deu conta. E aí foi preciso surgir esses novos processos. Então acho que esses novos processos aí ligados à mídia digital, da qual a mídia hegemônica também faz parte agora, e o jornalismo comunitário, eles acabam sendo eficientes nesse sentido. Sim. De restringir mais a informação àquilo que é importante para aquele público e que era uma coisa que eles não tinham, e com isso ele tem um retorno melhor. Talvez seja essa parte da resposta. Um link que eu faço, eu acho que realmente é essa ligação com a verdade, a clareza, né? Porque tanto dentro das ações publicitárias quanto com relação a qualquer tipo de notícia que nós formos veicular, né? Realmente existe um link. Ser objetivo, Ser né? objetivo e também ter um link com realmente a verdade, ou realmente o fato que ocorreu, né? Não só deixando o que a gente diz dentro das leituras de imagem, deixando o nosso subjetivo e partindo para o acadêmico. Eu acho que fazer um esforço, né, para mostrar que você está tentando trazer mesmo fato, né? Porque aí, se a gente for falar em filosofia aqui, por exemplo, a verdade, ela é mesmo sendo verdade, ela é relativa. É uma construção, né? Então, mas assim, é esse esforço que se faz, né? Eu acho que essas mídias, elas acabam fazendo um esforço maior, o que dá para você uma segurança maior. A outra fica muito superficial, muito generalizada, e às vezes deixa de lado o fato e começa a entrar na opinião, tratando de estereótipos, e aí a pessoa fica assim, será que está falando mesmo do fato, ou é uma tendência ideológica desse veículo A, B, C, D? Né? E isso também ocorre nas ações publicitárias, porque o público ele consegue identificar, quando existe um consumo consciente, quais são as marcas que realmente são engajadas com a representatividade ou aquelas que estão simplesmente vinculando ali alguma propaganda para conseguir vender naquele momento, né? Um oportunismo. Então isso também ocorre dentro das ações publicitárias. Nossa, um ponto interessante. Nossa, adorei o debate de vocês. Vamos continuar. Eu tenho uma perguntinha para fazer para cada um, para terminar. Você devia ter trazido por aula, brincadeira. Não, a ideia é essa. Na próxima aula, a professora Mara Valéria estará aqui. Então, a ideia é essa. Na última aula eu falei que estamos convidados nessa atividade 5, porque é para mostrar mesmo essa integração. Eu só queria fazer um comentário, porque eu vi vocês debatendo, não, tem que ser vocês, porque eu trouxe para isso. Mas tem que fazer uma análise, porque assim, eu falei como é que o seu componente falam de eficiência. No caso do observatório de imprensa, a eficiência é observar. Quanto mais textos, mais jornais, quanto mais agências, mais canais, quanto mais informações vocês observarem, mais eficiente será o seu observatório de mídias. Então, se você vai observar um determinado tema ligado à publicidade, então, se você for fazer o trabalho sozinho, você vê, sei lá, analisar 10 propagandas,
Poxa, se fizesse em 3 pessoas, seriam 30. Você observaria muito mais, muito mais apuro, o volume mais que qualidade. vai dar eficiência, né? Exato, porque como tem muito volume hoje, tanto em publicidade quanto em jornalismo, então é necessário, sim, que se avalie muita coisa, porque muita coisa chega para nós. E às vezes a gente vai perceber que há alguns termos que a gente já analisou neste componente, por exemplo, a câmara de eco. Você percebe que a mesma coisa que é falada no jornal A é no B, no C, no D. Até o texto é o mesmo, porque vem já pronto de algum lugar, traduzido, ou apropriação pura e simples, né? Então essa é a análise. Para concluir, eu dou 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um responder, então pode interferir um no outro, a ideia é para ter organizado. Somos olha, candidatos. tá na tela a perguntinha aí, olha, Laboratório de Produção Jornalística, o componente 1. Os alunos vão fazer um observatório de mídias. O que eles devem observar? Eles devem observar a diversidade de possibilidades de veículos, né? Então, analisar o máximo de veículos possíveis, a sua... como que fala? A sua linha editorial, verificar e aí conseguir fazer a diferença de tendências, de possibilidades, de determinação ideológica, essa coisa toda, observar bastante. Então, ampliar o máximo possível de veículos, perceber a diferença de abordagens ligadas à linha editorial, principalmente aos temas mais importantes, como no meu caso é Observatório Nacional, os temas nacionais, mas aí... Na verdade... Eles escolhem os temas, né? Sim, porque eles estão livres agora, né? Nesse componente, eles podem inclusive escolher algo do Observatório Internacional, sabe, pesquisar. Na última aula eu dei um exemplo sobre Rússia e Ucrânia, né? Pode pesquisar como as notícias chegam. A gente falou muito sobre isso na minha aula também, quando a gente fez o link, né? Mas pode observar algo daqui, né? Alguma notícia, como a notícia é tratada, como um tema é tratado, algo que você observou, que achou interessante, como é que lida na rede social, né? E é que lida no alternativo, como é que são os comentários nas redes sociais em relação àquela notícia, né? Isso, e aí essa questão de analisar como é feita a abordagem é importante porque aí lembrando aquele passo a passo, né? Verificar qual é o veículo, qual é a tradição desse veículo, as tendências que ele tem, como é que ele sempre aborda, quais são os temas que eles gostam mais de abordar, todas essas coisas vocês vão avaliando para você fazer o seu, aquele pente fino para verificar, olha, realmente esse veículo tem essa tendência, aquele outro tem essa tendência, então é importante sempre, quando for ler uma notícia, avaliar pelo menos esses 3 ou esses 4 aqui, sempre fazer esses ajustes. Perfeito. Na tela novamente, componente 4, criação e comunicação publicitária. Professor Jocelli, o que devemos observar quando se trata desse tema para poder criar um observatório de mídias? Olha, eu acredito que é realmente perceber as ações publicitárias que são veiculadas dentro da social advertising e como elas se relacionam com o público. Então a gente tem aí algumas ferramentas, como perceber o layout que é utilizado, o marketing digital que foi utilizado, perceber também o poder de ressonância, de relevância, dar realmente ênfase ao tipo de persuasão, né, que foi utilizado para alcançar o público-alvo, para desenvolver a construção da persona. Todas essas ações, elas promovem o quê? Uma apropriação, né, de conteúdos que promovem a credibilidade. Então, quanto mais eu consumir, perceber realmente e apreciar, né, me nutrir esteticamente da propaganda, dos elementos que elas fornecem, como os vídeos, o banner, o cartaz e como ela se relaciona, a gente tem propriedade para fazer desenvolver um processo de criação com mais qualidade. Isso, perfeito. Por exemplo, você pode fazer assim, uma ideia. Eu quero analisar propaganda infantil. Então eu quero o programa da infância. Eu vou investigar notícias e se tratando de infância, aí você vai usar o aprendizado que você teve na aula do professor Mauro Farias. Aí você vai pesquisar as propagandas que envolvem a infância, os aprendizados que teve na aula do professor Jocélio. Aí como é que esse tema é tratado internacionalmente nas aulas do Mauro Marcel? Como é que é isso no mundo dos esportes, a infância, por exemplo, aquelas escolas de futebol, como é que lidam, tal, profissionalizando antes do tempo, tal. Ou seja, dá para você tratar o tema por diversos ângulos e se apropriar de muitas formas. Gente, continue elaborando o seu projeto de observatório de mídias. Continue, acredito que você está no caminho. Se não está, continue também fazendo o seu jornal comunitário, tá? Vocês não larguem eles não, faz junto. Então eu ia falar, professor Mauro Farias, Jocélio, olha, foi um prazer maravilhoso. Olha, eu estou me sentindo assim, exultante em tê-los aqui hoje. Estou me sentindo assim, a flor da pele. Me arrepiei em certas falas de vocês, porque foi muito bom, viu? Muito obrigado e é isso. Eu que agradeço, foi ótimo. Também. Foi um prazer estar aqui. Valeu.
avalie a nossa aula, diga o que você achou, dê o link, dê o like, passe o link para todo mundo ver essa aula e se inscreva no canal e compartilhe. E é isso aí, falou, tchau, tchau, valeu. Tchau, gente, valeu.